Primeiramente, vamos escolher um cliente. Com as devidas imagens devidamente anexadas, basta escolher sobre a íris direita, por exemplo, a opção Avaliação Consciencial Iris Way, ou então fazer análise sobre a íris esquerda, escolhendo a mesma opção. Eu vou pedir para que o Iris Maker me informe qual a íris dominante, ou seja, aquela que ele indica que eu faça análise. Então eu vou escolher a opção Identificar a íris dominante. Nesse momento, o Iris Maker me informou que a íris dominante é a esquerda. Então eu vou fazer análise sobre a íris esquerda. Eu vou escolher a opção Avaliação Consciencial Iris Way. Observe que aparecem dois quadros, um chamado Controles e o outro chamado Banda do Sistema Nervoso Autônomo. Eu vou pressionar nessa barra azul com o mouse e arrastar para o lado direito, de forma que o quadro não fique sobre a imagem. Da mesma forma, vou colocar este outro quadro mais para baixo, na mesma posição do lado esquerdo. Pronto. Primeiramente, vamos escolher o centro pupilar, clicando nessa opção e arrastando o mouse até o centro da tela. Aqui é só colocar a reta vertical e horizontal bem no centro da pupila e dar um clique com o mouse. Nesse momento, o Iris Maker já colocou OK nessa posição aqui onde estou com o mouse, informando que eu já fiz o centro pupilar. O próximo passo é medir a orla pupilar interna. Então, eu vou dar um clique nessa opção. Note que quando eu movimento o mouse sobre a íris, aparecem essas retas, uma horizontal e uma vertical. Eu vou posicionar a reta horizontal na parte inferior da pupila e a reta vertical na parte inferior da pupila também, porém do lado esquerdo. E vou arrastar com o mouse até a posição desejada. Quando chegar na posição, é só soltar o botão do mouse e ele vai paralisar a imagem e dando continuidade para que eu possa fazer o círculo 2. Da mesma forma, eu vou posicionar na parte de fora do contorno da pupila, vou arrastar com o mouse e vou soltar na posição desejada. Pronto. Antes de ver o resultado da medição da OP, é importante falar que você pode fazer ajustes milimétricos, tanto no círculo 1 quanto no círculo 2. Observe que se eu clicar, por exemplo, neste ícone, ele vai expandir para o lado direito. Se eu clicar neste outro ícone, ele vai diminuir essa expansão. Dessa forma, você pode fazer ajustes milimétricos, tanto no círculo 1 quanto no círculo 2. Após jogar os dois círculos sobre a íris, é só clicar no botão Medir, para ele dar o resultado. Observe que ele disse que a orla pupilar interna é a OP2. Uma outra forma de fazer a OP são naquelas situações que você já sabe qual é a OP e não precisa medir. Então, eu vou mostrar para vocês como se faz. Para isso, eu vou ter que refazer a análise da OP. Eu vou dar um outro clique em cima dessa opção, então. Ele vai refazer e eu vou escolher diretamente a OP que eu quero aqui embaixo, clicando no número 2. Ele então vai colocar 2 aqui nessa posição, informando que a OP já está ok. O próximo passo é fazer o eneagrama. Eu vou dar um clique nessa opção. Observe que quando eu movimento o mouse, a reta acompanha o movimento do mouse. Eu vou então parar em cima do achatamento dominante, aquele que me chama mais atenção, aqui. E vou dar um clique com o mouse. O próximo passo é ir para a banda do sistema nervoso autônomo. Observe que se eu der um clique nessa opção e movimentar o mouse não acontece nada, mas se eu der mais um clique em cima da banda do sistema nervoso e arrastar o mouse, o Iris Maker começa a desenhar a banda do sistema nervoso. Basta então eu ir movimentando o mouse sobre o contorno da banda do sistema nervoso e ele vai desenhando.
Quando terminar, é só dar mais um clique. E o Irismake vai simbolizar o final através de um pontinho vermelho. O que significa esse pontinho vermelho? Ele é a maior introflexão, ou seja, a menor distância do centro da pupila até a extremidade da banda do sistema nervoso. E também ele simboliza o chakra 1, aqui onde estou com o mouse. O próximo passo é fazer a trindade. Observe o que vai acontecer quando eu der um clique nessa opção. Ele vai desenhar 3 vértices, um amarelo, um vermelho e um verde, que simboliza a região do Pai, a região do Filho e a região do Espírito Santo. Para usar esta opção, você simplesmente tenta localizar dentro de cada vértice o sinal que lhe chama mais atenção. No vértice amarelo, eu tenho um sinal interessante. Então, eu vou até a região do Pai, simbolizado pela cor amarela, clico com o botão do lado direito do mouse e escolho o sinal que está ali. Eu vou escolher Psora. E vou escolher a opção Miose. Observe que ele coloca o sinal encontrado aqui ao lado do quadradinho amarelo. Da mesma forma, se existir outros sinais que lhe chamem a atenção dentro do vértice verde ou do vértice vermelho, é só escolher, por exemplo, vamos supor que exista um sinal na região do Filho. Então eu clicaria com o botão do lado direito na região do Filho e escolheria o sinal. Mas para esse caso eu vou deixar o sinal encontrado apenas na região do Pai. Para cada análise, o Irismake coloca esses vértices em posições diferentes. Da mesma forma, se você quiser, por exemplo, refazer alguma análise já feita, é só clicar na opção desejada e refazer, como centro pupilar, orla pupilar interna, eneagrama, banda do sistema nervoso ou trindade. Continuando, aqui embaixo existe outra opção, ângulo de fluxo elevado. Se você marcar essa opção, estará afirmando que o ângulo de fluxo é elevado. Se você desmarcar, significa que o ângulo de fluxo não é elevado. Eu vou deixar sem marcar. Pronto. Eu já fiz todas as opções. O centro pupilar, a OP, o eneagrama, a banda do sistema nervoso autônomo e trindade. Observe outra coisa interessante. Se você clicar nesse quadradinho branco ao lado do centro pupilar, ele vai mostrar onde você fez a marcação. Observe aqui na banda do sistema nervoso autônomo, por exemplo. Se eu clicar nesse quadradinho branco, ele vai mostrar onde eu fiz a análise. Ok? Pois bem, feita todas as análises, eu vou clicar no botão gravar. O Irismake informa então que a operação foi efetuada com sucesso. Agora, eu vou pedir para que o Irismake monte os textos referentes a essa análise, clicando neste ícone. Neste momento, o Irismake selecionou 3 textos, indicação terapêutica, leitura 1 e leitura 2. Para cada análise, ele vai trazer textos diferentes e a composição será outra. Os textos estão no formato PDF e se você der 2 cliques sobre cada um, ele vai abrir o texto selecionado. Neste caso, do texto indicação, ele vai mostrar a recomendação terapêutica baseada na terapia Flor de Íris, para você entregar para o seu cliente. O texto leitura 1 traz um texto de 21 páginas sobre o autoconhecimento consciencial. E o texto número 2 traz o texto referente ao eneagrama e o ícone da trindade. É um texto pequeno, de 3 páginas. Se você quiser imprimir ou então enviar por e-mail um texto, é muito fácil. Para imprimir, simplesmente você vai abrir o texto e vai clicar na opção de impressão.
E se você quiser enviar por e-mail, é só clicar com o botão do lado direito, escolher a opção Enviar para e clicar, por exemplo, Destinatário de e-mail. Então, o seu Windows vai abrir o seu gerenciador de e-mail já com o texto anexado. Você deve fazer isso item a item. Não é possível fazer os três ao mesmo tempo. Continuando, observe esse ícone aqui embaixo, Neuroacústica MP3. Eu vou clicar neste ícone e o Irismake vai selecionar as músicas adequadas para o seu cliente, conforme os sinais e a análise feita. Para esse caso, ele vai selecionar 12 músicas. E leva um certo tempo para ele gerar essas músicas. Vamos aguardar até o final. Observe que ele vai mostrando aqui a quantidade de músicas geradas para essa análise. Enquanto isso, observe aqui embaixo esse ícone Neuroacústica Extra MP3. Ele serve para aquelas situações, por exemplo, quando aparece uma mulher grávida para fazer uma consulta. Você então pode selecionar as músicas de mulher grávida para ela. E assim sucessivamente. Vamos aguardar o Irismake gerar as músicas. Pronto. Aqui está. São 12 músicas que ele selecionou. Por exemplo, ele verificou que o seu cliente é um cliente um pouco estressado. Então, ele listou algumas músicas de relaxamento para ajudar a eliminar o estresse. E outras músicas relacionadas à expansão da sabedoria. Aqui embaixo, você tem um ícone referente a anotações, que você pode colocar anotações referente a esta íris ou a esta análise. Tudo que você colocar aqui vai ficar gravado e anexado junto à ficha do cliente. Da mesma forma, existe um outro ícone aqui que mostra todos os sinais iridológicos da iridologia clássica. Por exemplo, todas as lacunas, todas as fibras e assim sucessivamente. Terminamos a análise. Uma observação importante é que quando você faz uma análise, ela fica gravada. Observe que se eu entrar novamente no item Avaliação Consciencial Irisway, é como se eu não tivesse feito uma análise. Mas se eu clicar no item Textos diretamente, ele vai trazer a última análise gravada. Então, isso significa que a análise que fica gravada é sempre a última e pode ser consultada a qualquer momento. Terminamos aqui mais essa demonstração.